Durante meses, tive vislumbres de Lara na segurança do meu cubículo. Tão lindo, impecável. Através de escutas inocentes e recordação de padrões, aprendi, sem saber, quase todos os detalhes de sua vida. Quando ela almoçou, quem eram seus amigos e onde ela estaria a qualquer momento do dia no trabalho. Eu até sabia onde ela morava, pois nós dois pegamos o mesmo ônibus para o trabalho. Nas longas viagens, ela nem sequer olhou em minha direção, indiferente à minha existência. Admirar de longe foi tudo que fiz, mas neste dia senti uma necessidade inexplicável de me conectar com ela. Depois de me instalar em minha mesa de trabalho, tomei consciência de um agrupamento de palavras que formava um diálogo interno ameaçador. Este é o dia. Ela será sua. Meu sangue gelou. A escolha das palavras e a cadência com que foram pronunciadas, essa voz não era minha. Olá? Eu perguntei baixinho, sem ter certeza se o que eu tinha ouvido estava realmente lá. Uma resposta confirmou sua presença. Você precisa dela. Levantei da minha cadeira assustado e disse: Quem está aí? A essa altura, todos estavam olhando para mim, inclusive ela. Eu sorri, sem jeito. Ela fez um olhar perturbado e foi embora, aparentemente assustada. Uma primeira troca maravilhosa de olhares, eu poderia dizer. Todos os outros desviaram os olhos e voltaram ao trabalho. Sentei-me e tentei fazer o mesmo, atribuindo minha experiência bizarra à falta de sono. Eu amenizei ainda mais a negação com uma pesquisa na internet que apoiou essa teoria e confirmou que as alucinações audíveis também eram um efeito colateral muito raro do novo remédio para a alergia que eu estava tomando. Satisfeito com minha pesquisa aleatória, estiquei o pescoço em volta do meu cubículo e percebi que Lara estava mexendo em alguns papéis na copiadora. Uma sensação estranha tomou conta de mim neste momento. Por alguma razão, senti que não conseguiria mais suportar a distância entre nós. Minhas pernas começaram a se mover, contrariando os sinais que meu cérebro tentava enviar para que parassem. Eu não conseguia acreditar no que estava fazendo, mas a paixão parecia superar meu medo. Senti uma necessidade tão forte de estender a mão e tocá-la. Quando eu estava prestes a dar o passo final em sua direção, nosso chefe se aproximou e a chamou de lado para discutir alguns assuntos relacionados ao trabalho. Suspirei de alívio, abalado por minhas próprias ações. Outra pesquisa na internet revelou poucas evidências de que a privação de sono associada a certos antihistamínicos pudesse se traduzir em um desequilíbrio hormonal, potencialmente levando a um aumento da libido. Deve ter sido isso, pensei. Apesar de suas muitas lacunas, essa explicação me agradou, pelo menos por alguns momentos. Persegui-la. Exija a atenção dela. A voz estava de volta. O pânico se instalou quando mergulhei em meu trabalho e fiz o meu melhor para ignorar as provocações, bem como meus novos impulsos. Era mais fácil falar do que fazer, especialmente considerando a frequência com que Lara passava pelo meu cubículo para ir e voltar de seus vários locais de trabalho. A certa altura, quase agarrei a perna dela quando ela passou. Consegui puxar meu braço para trás com o outro. Felizmente, ela não tinha notado. Eu moderei minhas explosões e continuei com os negócios normalmente. Embora fôssemos trabalhar no mesmo horário, Lara sempre saía 1 hora antes de mim, bem a tempo de pegar o último ônibus. Meus projetos atrasavam, então normalmente um colega de trabalho disposto me levava para casa. Naquele dia, porém, uma tempestade se aproximava. A maior parte do pessoal saiu cedo para fugir da chuva. Eu teria sido inteligente se fizesse o mesmo, mas focar no meu trabalho era a única coisa que mantinha minha mente longe de Lara, o que, por sua vez, mantinha a voz desencarnada sob controle. A hora de fechar chegou mais rápido do que o esperado. Encontre-a. Parei no elevador. Por favor, apenas me deixe em paz. Eu implorei em um tom abafado. A voz repetiu sua exigência, desta vez mais alto. Encontre-a. Não, eu gritei, farto, mas ainda assustado. A voz respondeu da mesma forma. Então sofra. De repente, parei de respirar. Senti meu peito começar a desabar enquanto o oxigênio se dissipava. Caí no chão antes que pudesse pegar o telefone na minha estação e pedir ajuda. Tão rápido quanto começou,
O episódio terminou e o ar mais uma vez encheu meus pulmões. Não desobedeça. Este aviso foi suficiente para me deixar aterrorizado. Desse ponto em diante, não tive escolha senão ceder aos comandos da voz. De alguma forma, eu teria que ir até Lara. Peguei meu telefone. Como esperado, não havia nenhum carro disponível nos aplicativos de transporte devido à chuva forte. Ao sair do prédio sem sequer uma camisa de mangas compridas para me manter aquecido, segui em direção à casa de Lara, voltando pelo caminho feito pelo nosso ônibus. Eu levaria cerca de 4 horas para chegar até ela a pé. Sabendo disso, dei passos longos e firmes na esperança de minimizar o tempo que levaria para alcançá-la. Enquanto caminhava pela rua principal dessa maneira, notei que muitos negócios fechavam durante a noite devido à chuva que se aproximava. Uma dessas lojas era a floricultura local. Um presente. Sabendo o que a voz tinha em mente, empurrei a porta no momento em que a florista estava prestes a trancar, assustando-a. Peguei a rosa mais próxima que encontrei, joguei algum dinheiro no balcão e saí apressado. Eu não queria sentir meus pulmões entrarem em colapso novamente. Comecei a caminhar em direção à casa de Lara, na esperança de vencer a tempestade ali. Antes de ir longe demais, senti uma dor aguda na mão. Olhei para baixo e vi gotas de sangue espalhadas pelo chão. Foi a rosa. Eu tinha agarrado ela com espinhos e tudo. Minha palma estava sangrando muito, mas continuei andando. A voz voltou para me encorajar, mas desta vez foi fraca. Quase um sussurro. Ela está esperando por você. Caminhei através de ventos fortes, meu ritmo nunca vacilando. A tempestade estava se aproximando. Mais ou menos na metade do caminho, senti a água caindo. Começou a cair a um ritmo rápido e constante, tornando quase impossível ver à minha frente. Fiquei parado, de costas para a corrente, na tentativa de recuperar o fôlego, mas outro incentivo sussurrado me manteve em movimento. Continuar. Continuei, sentindo a dor das gotas de chuvas em meu rosto nu. Depois de algumas horas longa e traiçoeira, finalmente cheguei à rua dela. Esteja com ela. O gramado estava coberto de água, mas eu ainda conseguia ver a passarela de pedra que levava à porta da frente. Dei um passo em direção à sua porta, mas rapidamente caí no chão, escorregando no barro que havia se formado devido à chuva. Meu braço encontrou com o chão de uma forma infeliz. Parei de sentir ele. Provavelmente estava quebrado, mas eu não conseguia sentir nada. Levantei-me e continuei andando. Tendo provavelmente ouvido o som da minha queda, Lara abriu a porta da frente e saiu ao meu encontro. Ela não disse nada. Ela simplesmente olhou para minha forma congelada e desfigurada, com uma expressão horrorizada. Ela levantou as mãos sobre a boca em estado de choque. Estendi a mão e apresentei-lhe a rosa. Eu tinha pouca energia para falar, mas consegui dizer-lhe algumas palavras. Para você. Ela olhou para mim, assim como havia feito antes, com um olhar de nojo, mas além de sua cara de nojo, havia algo estranho em seu rosto. Seu olho direito estava inchado, como se tivesse levado um soco. De sua casa saiu mais uma pessoa, um homem. Ele estava ofegante e tomado por ódio. Ele gritou da porta mesmo. Esse é mais um dos caras que você está dando em vadia. Voltei mais uma vez meus olhos para a Lara e pude reparar diversos hematomas em seu corpo. Demorei para entender, mas diante aquela chuva e aquela situação humilhante em que me encontrava, eu pude perceber. Esse cara estava espancando ela antes de minha chegada. Mate ele. Assim como aconteceu no início do dia, meu corpo se moveu sem mim em direção àquele cara. Mesmo com o braço quebrado, avancei como um animal para cima dele. Consegui derrubá-lo e finquei em seu olho direito os mesmos espinhos que antes me furaram. Diante tanta gritaria, os vizinhos chamaram a polícia. Então, antes de meu desmaio, eu olhei para Lara com olhos tristes e apaguei. Bom garoto. Mais tarde, acordei no hospital com Lara em meu lado. Ela me contou que aquele era um ex-namorado dela, que havia invadido a casa dela e estava esperando ela chegar. Ela me agradeceu por ter aparecido naquele momento, pois ele com certeza ia matar ela. Depois disso, ela visitou pelos próximos dias em que fiquei no hospital
e fomos conversando e nos aproximamos cada vez mais. Por um breve período, as coisas pareciam muito boas. Mas então, uma voz familiar irrompeu, destruindo a ilusão. Eu disse que ela seria sua. Agora me deve um favor.